conhecem Supremos? Uma versão bem mais polêmica dos Vingadores. Talvez a mais polêmica no multiverso. Ok, esse lance de multiverso pode parecer confuso, mas os fãs de quadrinhos já estão acostumados. E às vezes, esse lance é usado justamente para simplificar as coisas, como é o caso do universo Ultimate. Muita gente não consegue saber por onde começar a ler quadrinhos, então a Marvel nos anos 2000 criou um universo do zero, para que qualquer um começasse a ler, tendo seus grandes destaques, o Homem-Aranha e os Vingadores. Mas esses Vingadores são bem diferentes do que você imagina, até mesmo no nome. Eu sou o Neil e nesse vídeo vamos falar tudo sobre os Supremos, os Vingadores do Universo Ultimate. Os Supremos foram escritos por Mark Millar e desenhados por Bryan Hitch, como uma tentativa de modernizar os Vingadores para os anos 2000. Curiosamente, o Mark Millar já tinha uma visão de como apresentar heróis para essa época, pois ele já tinha feito uma fase de Authority, uma equipe de heróis químicos que conversava perfeitamente com a era que viria após 11 de setembro. Com toda a paranoia americana de uma ameaça externa infiltrada no seu país, os Supremos surgem como um grupo bem mais militarizado. É a partir daí que o Nick Fury ganha mais destaque na equipe, quase como um membro honorário dos Supremos. Esse agente da SHIELD tá lá para servir de elo entre os heróis e o governo americano, fornecendo inclusive uma base para eles. Não é mais a mansão dos Vingadores financiada pelo Tony Stark como no universo tradicional, mas uma torre com recursos da SHIELD. Nick Fury não era o único agente da SHIELD com destaque. A equipe fortemente militarizada tinha também os personagens Gavião Arqueiro e Viúva Negra como agentes que integravam a equipe. O contraste é claro. No universo tradicional, eles eram vilões reformados que ganharam uma segunda chance integrando os Vingadores. Aqui não. Aqui eles são mais agentes do governo, como o cinema usaria como uma influência. Eles não usam as roupas coloridas, mas roupas de couro fortemente inspiradas em filmes de ação da época, como Matrix e Blade, o Caçador de Vampiros. Mencionando esse visual mais militarizado, eu não posso deixar de comentar da figura do Capitão América, o homem fora do seu tempo, que foi congelado na Segunda Guerra Mundial e agora retornava nos anos 2000, quase 40 anos depois, com a mente de um militar do passado, o que levaria ele a ter posturas consideradas retrógradas pelos seus parceiros. E esse é um quadrinho que não tem medo de tocar em temas tabus. O casal Homem-Formiga e Vespa, que passa a integrar os Supremos, são um exemplo disso, em uma trama que foca bastante na violência doméstica e nos problemas deles. Assim como na figura do cientista Bruce Banner, um homem com complexo de inferioridade extremamente reprimido, que busca replicar o soro do supersoldado, mas acaba se tornando em um monstro. A personificação dos seus desejos mais profundos em um monstro psicótico. Esse monstro acaba sendo a primeira grande ameaça dos Supremos, mas não seu primeiro grande inimigo. Esse papel recai nos Skrulls, os alienígenas transmorfos. Mas na verdade aqui eles passam a ser chamados de Chitauri. Esses Chitauris estão infiltrados no governo americano, aumentando o clima de paranoia típico dos anos 2000, do inimigo externo infiltrado dentro do país, cabendo então aos Supremos lidarem com eles e encerrar sua primeira grande missão, mas que não seria nem de longe a última, pois em Supremos Volume 2, a mesma equipe criativa, Mark Millar e Bryan Hitch, retornavam e dobravam a aposta política. Afinal, os Supremos são uma equipe americana sob a tutela do seu governo, que passou a interferir em outros países. As demais nações não ficam satisfeitas com isso, então passamos a ver novos super-heróis, ou melhor, novos super-soldados de outros países, incluindo uma formação anti-americana de Supremos, que se auto-intitulam de Os Libertadores. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg de Supremos Volume 2, pois assim como o Hulk é apenas a primeira ameaça dos Supremos antes dos Chitauri aparecerem, os Libertadores são a primeira ameaça dentro do Volume 2, que logo evolui para uma conspiração envolvendo um personagem que deixei de comentar de propósito, o Thor. Pode esquecer esse personagem que você conhece dos filmes ou das HQs tradicionais. Ele é um personagem que era desacreditado desde o primeiro volume, afinal, em um mundo como o nosso, quem acreditaria em alguém que se auto-intitula como o deus nórdico do trovão? Ele era visto como um ativista e aqui é revelado que ele, na verdade, conseguiu seus poderes roubando os equipamentos de um projeto de super soldado norueguês. Pelo menos, é o que a primeira camada apresenta, mas logo descobrimos que é um personagem por trás dessa farsa, Loki. E com o encerramento dessa trama, que não vou dar maiores spoilers, Mark Millar não retorna para o volume 3 de Supremos. Uma tristeza,
pois assim começaria a queda da equipe. Supremos Volume 3 é escrito por Jeff Loeb, e é complicado. Ela tem algumas das piores ideias de todo o universo Ultimate. Muita gente se lembra desse universo com um gosto amargo, na verdade com um gosto péssimo para alguns, por causa de ideias duvidosas, e esse título é o principal exemplo disso. Explicitando uma relação de incesto entre os personagens, os filhos do Magneto, que aqui é apresentado como uma grande ameaça, mas a trama parece abandonar todo o aspecto político das anteriores e embarcar em uma jornada de escatologia e violência. É algo nojento, é digno do que os fãs do Homem-Aranha têm que ler todos os meses. Mas não à toa, a trama é continuada com um mega evento, Ultimato, que não tem nada a ver com o filme, é uma completa tragédia. Não é o primeiro crossover dentro do universo Ultimate, já havia ocorrido alguns interessantes no passado, como a Guerra Ultimate ou a trilogia do Galactus Ultimate, mas Ultimato não é um desses eventos legais, ele não é nem um pouco divertido, e esse é o seu maior erro. Cheio de momentos de pura escatologia, é daqui que vem as polêmicas cenas de canibalismo. Esse foi o fundo do poço desse universo. De verdade, nada, absolutamente nada depois disso é tão ruim. E por causa disso, o universo acabou perdendo força. De modo que muita gente não conhece parte do que veio depois, como o surgimento dos Novos Supremos em 2010, que não é algo que reinventa a roda, mas acaba sendo divertido e culmina depois em um confronto envolvendo os Supremos versus uma nova equipe comandada pelo Nick Fury, que dessa vez passa a se chamar Os Vingadores. É isso aí, os Supremos, que eram para ser os Vingadores Ultimate, agora enfrentam os Vingadores Ultimate. Caótico? É, caótico, mas ainda tinha salvação para esse universo. Afinal, Jonathan Hickman ia assumir o título, e se você conhece esse nome, é o homem responsável por Guerras Secretas e por reinventar os X-Men na fase Krakoa. Então, o que o Hickman tenta para revitalizar os Supremos? Ele dá destaque para o maior vilão desse universo, Reed Richards, o Senhor Fantástico Ultimate. Em paralelo a toda essa jornada dos Supremos, tivemos as HQs do Quarteto Fantástico Ultimate surgindo, e acompanhamos a queda do Reed Richards, até o ponto que ele se assumiu como um vilão e foi banido para a Zona Negativa, aquela mesma zona que ficou famosa em Aniquilação. Mas para acompanhar toda essa trajetória do Reed Richards, seria necessário um vídeo próprio, mas vamos focar aqui nessa versão resumida. Então temos o retorno do Reed Richards assumindo o manto de O Criador, criando um domo de evolução controlada nessa HQ dos Supremos escrita por Jonathan Hickman. Ele cria essa zona em que séculos se passam em questão de dias, e assim evolui uma parcela da população sob o seu controle. Essa população passa a ser chamada de Os Filhos do Amanhã, seres evoluídos artificialmente. Um dos seus primeiros passos é colocar os seus Filhos do Amanhã contra os deuses asgardianos, quase uma autoafirmação do poder. Seus novos deuses contra os deuses do antigo mundo. O caos instaurado pelo Criador durante esse evento é o prelúdio para torná-lo um dos maiores vilões da Marvel, não apenas no universo Ultimate, afinal ele retornaria em Guerras Secretas. Além disso, Hickman é ousado nas propostas e retoma o clima político das primeiras fases de Supremos, pois ao fim da sua saga é deixado o gancho para o novo presidente dos Estados Unidos da América, o Capitão América. Com certeza os Supremos do Hickman foram um sopro de ar fresco nesse universo, mas infelizmente isso não foi o suficiente. Afinal, o universo Ultimate como um todo já estava perdendo forças, o que era para ser um universo de fácil entrada com os seus mais de 10 anos de vida já não era tão fácil assim, e as inúmeras decisões polêmicas, principalmente ocasionadas pelos Supremos Volume 3 e pela saga do Ultimato, acabaram contribuindo para o seu fim, de modo que a saga seguinte já anunciava que esse universo não era mais o foco. Afinal, a próxima saga era o Cataclismo. É um evento em que o Galactus do universo tradicional ia para o universo Ultimate como uma tentativa de chamar a atenção para aquele universo que estava à beira da morte, mostrando que esse universo já não se sustentava por si só, precisava vir personagens do universo tradicional para chamar a atenção. Tivemos inclusive uma última série dos Supremos envolvendo o Miles Morales no time, mas que não chamou a atenção, e assim o universo Ultimate parava de ter seus títulos e só ganharia destaque quando fosse mesclado com o universo tradicional em Guerras Secretas, mas esse é assunto para outro vídeo.
Mas se você gostou desse vídeo sobre a jornada dos Supremos no universo Ultimate, talvez você goste desse outro vídeo sobre a jornada do Homem-Aranha Ultimate.